nós hoje vamos com um mote, não é? Com este princípio de ser o Dia Internacional da Mulher, abrimos aqui um pouco à discussão este tema, sendo que a Joana é caçadora de talentos, portanto, é Hunter. Portanto, lida com recursos humanos, conhece muitas empresas, vamos ver, sentir o pulso do mercado de trabalho. Há igualdade, ainda há muita desigualdade em Portugal, no acesso às oportunidades, como é que... Eu acho que nós estamos a fazer o caminho. Okay? E o caminho faz-se caminhando. E o caminho faz-se caminhando devagarinho. Nós ainda estamos a anos-luz daquilo que nós deveríamos estar em termos de igualdade. Mas não há nenhum sítio do mundo, pelo menos que eu esteja a lembrar, que tenha a solução ideal. Não, de todo, de todo. Não é? Eu acho que a Europa está a fazer o processo em conjunto. Sim. Há países que estão mais à frente que nós nesse processo de igualdade. Eu diria que nós estamos em alguns rankings no terceiro a contar do fim, que é penoso. Por exemplo, no acesso à saúde, nós somos um dos países que sofreu aqui maior evolução, que é muito bom. Portanto, temos mais mulheres. Mais mulheres e mais mulheres a ter cuidados, a ser prestados cuidados de saúde, Débora, porque nós estamos a falar. Eu quando falo do Dia da Mulher, eu acho que é um dia importantíssimo pelo que representa, mas sobretudo... E representou, não é? Que era uma luta... Representou de luta de igualdade, por aquilo que ainda temos que fazer. Não é para mim, não é para ti, é muito para aquilo que ainda falta a tantas sociedades. E em muitas sociedades as mulheres ainda não têm cuidados de saúde, não lhes é prestado os cuidados de saúde necessários até quando é da maternidade e têm os bebés sozinhos. Isso ainda é muito doloroso. Nosso país nessa área, na área de cuidados de saúde, felizmente fizemos aqui um progresso fantástico e temos, eu diria que aí sim, igualdade de géneros na assistência, mas depois há toda uma desigualdade ainda e nota-se no mercado de trabalho. E começa, Débora, pelo acesso ao conhecimento, o acesso ao ensino e, sobretudo, ao ensino da escolaridade mais universitária. Ainda há uma grande desigualdade, ainda há mais homens a entrar no ensino secundário e obviamente, aqui mais universitário do que mulheres. E, por isso, ainda há desigualdade também no acesso à empregabilidade. Débora, há pouquinho, em off, estávamos a falar dos homens, das mulheres, de educar os nossos... Tudo o que não sabes, vou contar. Mas de educarmos aqui os nossos filhotes. Sim, sim. E nós, se pensares, ainda há um bocadinho alguma dificuldade de tornarmos isto mais homogéneo. Sim. Ainda há o preconceito de profissões de homens. Sim. Aliás, tu lidas com recursos humanos, é o teu trabalho, portanto, as empresas, os grandes clientes. empregadores contactam-te para procurares a pessoa ideal para aquele caso. Acontece muito, é muito frequente, já sabes o que eu estou a perguntar. Sei perfeitamente. Eu quero para este cargo um homem ou eu quero para este cargo Legalmente, uma mulher? nós sabemos que não. Pois. Mas sim. Acontece, não em acontece? muitos casos há preferência pelos homens e outras vezes também pelas mulheres. Atenção, em algumas funções, mais uma vez, muito sexistas, e por isso é que querem em determinadas funções as mulheres, porque ainda nos veem com mais sensibilidade. Mas depois há algumas áreas em que preferem homens, e vou-te dizer quando é que é crucial, é após a maternidade, porque ainda há aqui uma grande desigualdade de tempo e de alocação de tarefas, que já lá chegaremos, e por isso às vezes há um preconceito por parte do cliente, mas foi mãe há pouco tempo, ou já tem 2 filhos, ou 3 ou 4... Pois, se Mas calhar... caramba, se formos por aí, também nós nunca nos vão empregar, porque nós ou fomos mães, ou vamos ser, Débora, ou vamos ser segunda vez, ou quer verdade, dizer... e sabes que há, e isso sim é que muito condenável, ainda há algumas perguntas e há algumas colegas minhas que se queixam que em plena entrevista... De emprego se faz esse tipo de lhe faz a perguntas. pergunta, mas tenciona ser mãe? Sim. Ainda hoje. Ou está a pensar a curto prazo ser mãe? A curto prazo. Que é para... Casou quando? Casou recentemente. Depois aqueles estereótipos todos da nossa sociedade, não é? Quer casar, ter filhos, e por isso... divórcio, estou a brincar. Os ciclos, estávamos a falar. Sim. Mas a verdade é que muitas vezes é penalizado por esses fatores. Sim. Ainda se é penalizado. Como eu dizia no início, eu acho que nós estamos a fazer o nosso caminho. Sim. Felizmente, eu tenho vindo a perceber que, do lado dos clientes, do lado do empregador, cada vez mais abertura, mas ainda se sente em alguns setores, em algumas áreas, esta dificuldade de tornar equidade. E sabes uma coisa? Às vezes o que eu vejo em, sei lá, quando se está a procurar alguém para um determinado cargo,
numa empresa, vejo que há formas, claro que as pessoas não vão ser logo ali imediatamente sexistas, com uma bandeira, Claro. quer um homem ou uma mulher para este cargo de poder ou de topo, não é? Há formas. Que é, às vezes é com experiência. Experiência ou, não sei, idade da pessoa acima de X anos. E a pessoa, não sei, isso é também um critério, Sim, não é? sim. Porque tu disseste que és uma mulher acima dos 40, Débora, Ou 40 e tal. ou sei. então Já a foi mãe, já disponibilidade está para resolvido. deslocações diárias. Obviamente, mais uma vez, isto porque nós vivemos ainda numa sociedade, e aí é que vamos dando a volta aqui à nossa questão e ao nosso problema, nós ainda vivemos numa sociedade que ainda tem um caminho para fazer em termos desta igualdade, em que as mulheres têm muito mais alocação de tarefas e dos Sim, filhos domésticas. e da parte doméstica. As dos leis filhos, estão a também mudar, precisamente para dar alguma igualdade, cada não é? vez mais, felizmente, Aos homens na parentalidade. na parentalidade, E bem? logo quando nascem as crianças. Sim. Obviamente há aqui uma mudança de mindset, mas ainda muito pequenina. E por isso, quando colocam a necessidade de uma deslocação diária, uma deslocação semanal, Já está implícito. já está aqui de alguma forma a limitar muitas vezes, porque em muitos casais há ainda este desequilíbrio. E muitas vezes é a própria mulher que se limita a ir, porque sente que vai pesar nas tarefas depois, neste equilíbrio familiar. Porque era isto também que falávamos em off, nesta tal educação. Vais contar a nossa conversa toda. Só um bocadinho. Que é esta tal educação que temos aos nossos filhos, que parte de nós cada vez mais esta igualdade e este ensinar e Sim. educar para uma sociedade mais equilibrada. Eu costumo dizer, isto não é uma luta contra os homens, de todo. De todo, É uma precisamos luta da deles. sociedade. Aliás, eu adoro homens. Eu não sei, Óbvio. não sei quanto a ti, mas... Muito, por isso... Mas também adoro mulheres. Muito, e trabalho com muitas mulheres e sou muito feliz nisso. Mas acho que é uma luta da sociedade por este equilíbrio. Sim. E quando nós, de alguma forma, tornamos num casal, há ainda a discussão de como partilhar. As tarefas têm que ser partilhadas, não é? O marido que ajuda, ainda há Sim. muita mentalidade Sim. do marido que ajuda a esposa. Não, há um equilíbrio, há uma partilha de tarefas e por isso há uma partilha de tempo disponível, quer para trabalhar, quer para a parte mais doméstica, mais das tarefas e dos filhos. E ainda temos que desconstruir aqui um Mas sabes bocadinho. que aquilo que nós estávamos a falar há bocadinho, eu às vezes tenho dificuldade em perceber se é sexismo e preconceito ou se é algo natural, porque hoje em dia há muita censura. Atenção, falar destes assuntos na televisão abertamente ou nas redes sociais, há muita censura. muito, Cuidado, muito. que aquilo despoleta ali uma série de opiniões de outras pessoas, quando tu reparas estás ali numa debandada de Completamente. insultos. Acho que eu sou muito equilibrada na minha partilha de opinião. Eu também. Sobretudo nas redes. Por causa disso mesmo. Porque eu acho que as pessoas depois ganham aqui lados muito fracionados e muito às vezes equilibrados E não era essa a intenção, não é? de todo. Porque eu às de vezes todo. pelo menos partilho Esta coisas partilha ingenuamente. é uma partilha, Débora, mesmo a minha aqui, Sim. completamente genuína e sem nenhum fundamento teórico. É muito daquilo que é a sensibilidade do mercado, daquilo que nós vivemos. Mas eu já sei o que é que te ia perguntar, Joana. Tu achas que, de facto, há tarefas para no mercado de trabalho, não é? Que é, tu trabalhas com recursos humanos há muitos anos. Cargos de topo, ou outro tipo de cargos, não é? De outro tipo de funções. Há tarefas de homens e de Eu mulheres. diria que até nos cargos mais operacionais que tu notas mais, às vezes... Procura de mulheres. Ou de homens. Porquê? Pela exigência física, por exemplo. Sim, operacionais, sim. E por isso eu diria que até nisso nós temos que cada vez mais desbloquear este preconceito, porque a robustez dos géneros depende muitas vezes, é diferente de homem para homem, de mulher para mulher. Se calhar eu sou mais robusta que tu e que tenho mais força e que qualquer outro homem. Por isso, até nisso, eu acho que se está a desconstruir. E é nessas pequenas tarefas operacionais. Nós há um tempo atrás não vias na linha de produção uma mulher, depois não vias no quartel de bombeiros uma mulher. Polícias. Uma polícia. Cada vez mais camionistas, Sabes que no completamente. outro dia estávamos aqui a gravar a promoção para o programa de hoje, aquele bocadinho, não é, que passa na televisão a dizer segunda-feira está connosco a Joana, e estava eu a dizer vamos falar de desigualdade de género no mercado de trabalho. E estava aqui um convidado que me disse assim: ai Débora, depois de eu gravar, isso já está desatualizado, já não se ousa falar desse tema. Infelizmente. Nós relembramos Qual esse é a tua tema. opinião? e Não está desatualizado. de todo. E nós relembramos hoje,
Por isso é que eu digo que este dia é importante. Eu não sou muito fã de dias de... Não, eu dias também não. Não confesso que não. Acho que este é pelo simbolismo daquilo que ainda... Primeiro, de agradecer o que fizeram por nós. Certo. E ainda que temos que fazer Sim, não é tanto pela o sociedade. presente, é muito o passado. Muito e passado. Muito o futuro. E se calhar não é tanto nós, é aquilo que outras sociedades precisam da nossa luta, porque não conseguem ter a voz que nós temos, não conseguem ter o ensino à educação que nós temos, e por isso nós temos a obrigação de lutar por eles. Oh, Joana, mas o mercado ainda, deixa-me só dizer isto, ainda noto, Débora, ainda noto, mesmo a disparidade salarial. Era isso mesmo que eu ia dizer. Para responder também. É. Sim. Ainda notas? Notas. Débora, se tu vis, ainda nós precisamos de cotas. Nós só tivemos uma primeira-ministra em Portugal. Há uma série de coisas, há esse tal crescimento que muitas vezes nós próprias nos limitamos, nos condicionamos a ir para Lisboa, porque temos os filhos, porque nos prendemos aqui um bocadinho mais à parte familiar e que não nos permite seguir uma vida profissional e uma carreira. E tu sabes isso, certamente. Por isso, nunca ouvi falar. Nunca ouviste. Eu imagino que não. Por isso, o que é que nos prende? Somos nós que nos prendemos, muitas vezes. Não sei, às vezes, se calhar somos, não sei, tudo é legítimo, não sei. Outras vezes é a própria sociedade que nos prende, os pais que nos dão opiniões. E isto nós precisamos de lutar ainda. Porque nós não conseguimos ter o mesmo acesso às oportunidades se não houver equidade. E aqui, mais do que a igualdade, é a equidade. Porque sim, e há pouco passou, e até achei que era isso que ias falar, uma imagem de uma atleta de basquetebol a amamentar num intervalo. E aquilo correu o mundo, porque ainda corre o mundo uma fotografia destas. Quando isto, que é ótimo que corra, no sentido de consegue-se fazer as duas coisas, mas ainda precisamos de pôr isto a correr, ainda precisamos deste tema, respondendo também um bocadinho mais uma vez ao teu convidado, que é, ainda precisamos falar deste tema, precisamos, se calhar não por nós, as duas, Débora, mas precisamos por muitas pessoas, precisam que de alguma forma nestes programas seja dada voz, porque sim, Débora, ainda há no nosso país a diferença de ter dois filhos, um homem e uma mulher, o acesso ao ensino superior. Em dificuldades, coloca-se ainda um menino. E isso ainda se vive hoje em dia. Claro que cada vez mais as coisas estão a dissipar-se, mas ainda vivemos no nosso país e aqui ao lado isto acontece com muita frequência. Enquanto nós não conseguirmos tirar este equilíbrio mesmo, eu acho que a nossa luta não acabou. Uma das coisas, já falamos aqui do acesso a cargos de topo, não é? Mas isto da discrepância salarial, acho que merece a pena perdermos aqui mais alguns minutos a falar sobre isto. É muito comum. Como é que um empregador te aborda? Porque o meu problema é isto. Há coisas que estão tão bem instaladas ou mal instaladas na sociedade que depois nem se falam, não é? Parte-se do princípio que é uma coisa assente. Sim. Como é que um empregador aborda um headhunter, um caçador de talentos, por uma coisa destas? Débora, eu vou começar... Se for homem pago isto, se for mulher, como é que... Não, de todo, mais uma vez. Isto não se fala, isto são tabus. Como não se fala que em Lisboa paga-se isto e no Porto paga-se aquilo, certo? E todos nós sabemos que ainda há tabelas salariais e arranjos salariais publicados norte-sul, não é? Certo. E por isso ainda temos que lutar contra isso e por isso não há esta tabela salarial homem-mulher de uma forma aberta. Mas depois é como tu dizes, há aquelas ficam subentendidos. Pois, mas se calhar vai ter menos disponibilidade. Por isso, se calhar, vamos ter aqui que voltar aqui a rever o enquadramento salarial. Certo, mas se está nesta fase, vamos testar primeiro. Pois. Aqui, se calhar, podemos aqui testar, ela também está disponível por um bocadinho menos. Há formas subtis que mesmo a mim o cliente não me diz, obviamente até porque sou mulher e iria defender isto, de alguma forma... Sutilmente lá chegar e haver muita desigualdade. E depois, como há determinadas funções que já se pressupõem que são então para os tais homens, por isso, nós se são para aquelas barreiras do manager, do diretor, de facto, nós não vamos ter a função igual e por isso temos um salário diferente. Mas as mulheres não têm as mesmas competências para esses cargos? Espero que sim. Óbvio que sim. Débora, e nós não temos agora, nós já temos há muitos anos. Mesmo na altura dos nossos... à volta das competências, não é tanto de, não é? Débora, se é homem ou mulher, é as competências, até pode ser uma coisa às cegas, pode fazer uma entrevista às cegas. Se tu fosse a uma faculdade de engenharia há uns anos atrás, o número de engenheiras... amigas engenheiras. Não é? E agora, sim. Se tu vires,
é cada vez mais igual. Isto foi um processo. Eu acho que nós estamos cada vez mais e cada vez mais rápido, felizmente. E acho que isso nós temos que agradecer a nós todos, sociedade, homens e mulheres, que temos lutado por isso. Mas ainda é um processo gradual que temos que, de alguma forma, trazer e debater para mostrar que isto às vezes é mais difícil. Se eu não tenho tal lugar de direção e se muitas vezes não tenho as tais competências, Débora, por exemplo, é mais difícil para mim ou para ti tirar um MBA, fazer uma formação extra, mais o trabalho, se calhar mais uma vez porquê? Porque temos menos tempo disponível. Se as tarefas forem bem divididas, eu tenho o mesmo tempo disponível que um homem e por isso, se calhar, consigo ainda trabalhar as mais competências, desenvolver mais competências. Isto tudo, eu diria que o mercado de trabalho é só o reflexo da nossa sociedade. Eu acho que não é aqui uma ideia premeditada das mulheres ganharem menos, terem menos acesso. Menos capazes, serem menos competências. Eu acho é que socialmente, dando-se menos oportunidades de trabalho. As coisas estão um pouco viciadas. Mais programadas, é exato. O jogo está um bocadinho viciado e é importante estarmos, se calhar, mais conscientes só deste vício para podermos mudar algumas variáveis lentamente. E ao mudarmos, até socialmente, como mães, como mulheres, como educadoras, vamos mudando gradualmente este pensamento e, obviamente, até essas discrepâncias salariais, funcionais, de tipos de cargos, vão cada vez mais esvaziando, porque as competências, não tenho dúvidas já que temos são inquestionáveis, não é? São inquestionáveis. Vamos caminhar para aí, mas vamos caminhando assim devagarinho, se calhar? Devagarinho. Eu acho que depende de nós e das gerações que vêm a seguir também colmatar estas lacunas e se calhar acelerar o processo. Eu tenho a certeza que tal como a parte digital, isto vai ser cada vez mais rápido. Eu tenho essa esperança. Eu não sei há quantos anos trabalhas com recursos humanos? 15. Há 15 anos. Certamente quando começaste era tudo muito diferente de agora. A mesma discrepância que notava do Norte-Sul, cada vez noto menos, felizmente, também noto muito menos as mulheres, até porque nós cada vez mais nos impomos, mostramos a nossa fibra. E contra factos depois não há argumentos. E, depois, e mostramos que somos capazes de tudo. E por isso é que os homens nos dão sempre o benefício de sermos multifacetadas. É verdade, aliás, é uma das nossas características. Contigo, ouvir conversas ali ao mesmo tempo. Isto é sexista. Não, mas às vezes é complicado falar destes temas e por isso é que eu também estou aqui um pouco retraída por causa disso. Eu imagino, sim. Porque nós, quando brincamos, somos sexistas ou somos feministas, ou é muito difícil. Débora, deixa-me dizer-te, eu não sou nada feminista, sexista, não tenho nada de necessidade. Isto é só uma chamada de atenção para estarmos todos mais despertos em termos de sociedade, para que as oportunidades para todas as mulheres, e mais uma vez, não é para nós, é muito mais para as gerações que vêm a seguir, para pessoas que têm menos acesso ao ensino, menos acesso a esta igualdade, nós podermos, de alguma forma, ajudar-nos, potencializarmos isto. Nós, homens e mulheres. Sim. Nesta luta igual, nós, Portugal, a ajudar outros países que ainda estão muito atrás de nós e que nós, felizmente, estamos a dar os passos certos, não tenho dúvida nenhuma, ao nosso ritmo, mas como todos os outros países da Europa estão, ao seu ritmo. Por isso, se nós nos juntarmos no sentido positivo, isto não é nenhuma crítica daquilo que nós não temos, é daquilo que nós queremos ter ainda mais, desta igualdade, de termos mais mulheres no poder, sem precisarmos das cotas. Mais mulheres a rodear o Presidente da República. Exatamente. Quanto mais... igualdade é nesta oportunidade. E, mais uma vez, se fomentarmos o tempo, as divisões de tarefas em ensino... Nunca pode ser uma desculpa que uma mulher tem menos tempo ou menos competências ou menos tempo para estudar ou o que quer que seja. Não temos. E nós fazemos por isso. É obviamente que há sociedades ainda que têm mais uma vez, esse percurso todo para fazer, até, mais uma vez, como te disse, no acesso à saúde. E nós já não temos isso, por isso nós já fomos construindo e tendo vitórias com a ajuda de todos os homens e mulheres desta sociedade. Por isso é que eu também não gosto muito destes dias, destas efemérides, mas acho que faz muito, mas acho que é mesmo muito importante, que é fundamental nós lembrarmos, sobretudo, porque é que este dia existe. Porque é que votamos, porque é que podemos participar ativamente na sociedade. Exatamente. Muito mais do que, mais uma vez, muito mais do que a celebração, é celebrar. E os homens acho que são muito bons nisto, a dar-nos aqui o palco, e agradeço-lhes,
mais uma vez, porque eles próprios têm orgulho na luta que fizemos de igualdade e têm-nos ajudado, homens que nos têm ajudado muito nesta igualdade, nesta divisão, nesta partilha. Sem da dúvida. sociedade. Olha, Joana, obrigada. Bela conversa aqui tivemos, assim, dentro desta perspectiva do mercado de trabalho. Claro que este tema dá Completamente. para, não é? Nunca mais acabávamos. Obrigada por teres vindo. Obrigada eu.